Boa noite a todos, então, novamente. Quero cumprimentar o amigo querido Ellerson Santos, que veio de Belo Horizonte para nos atender nesta noite. Além aqui do momento do perguntas e respostas, também vai participar da palestra. Eu passo a palavra para você iniciar o trabalho. Meus queridos amigos, boa noite. Que as bênçãos de Jesus continuem a envolver os nossos corações em muita paz e harmonia. A nossa primeira pergunta é a seguinte: por que os animais de rua sofrem tanto nessa vida se não têm a mesma consciência que a nossa? Tem diferença entre os de rua com os que têm conforto em casa e com uma família? Os animais, eles não têm compromisso kármico. O princípio espiritual vai passando pelos diversos reinos, adquirindo em cada reino as conquistas necessárias até chegar à condição hominal, quando o princípio inteligente passará pelas primeiras experiências humanoides até chegar aos compromissos que vai assumindo a partir da sua experiência na evolução concernente ao espírito, até chegar à plenitude. Mas é claro que o princípio espiritual, ao vivenciar as experiências nos diversos reinos, em cada local trará as experiências ou aprendizados concernentes à situação em que viveu. Logicamente que os animais que vivem no conforto de um lar e aqueles que vivem na rua terão experiências diferentes. Ali o princípio espiritual vai adquirir conquistas que vão fazer com que ele mais tarde apresente experiências nesta ou naquela situação. Assim também, por exemplo, os animais selvagens. Alguns vivem nas florestas, outros vivem em cativeiro, como nos zoológicos, nos circos. Nós temos animais que vivem uma longa vida e morrem de velhice. Outros morrem por enfermidades. Outros morrem porque tiveram algum tipo de acidente, foram devorados por outros animais. E essas experiências que o princípio espiritual vai tendo no reino, no caso animal, vai somando todas as suas conquistas até se manifestar no princípio espiritual quando chega à condição humana. Então a diferença encontra-se nas conquistas que esse princípio tem. E não é um compromisso kármico como o nosso, em que nós vamos escolhendo, porque temos o livre-arbítrio, e vamos responder pelas escolhas que nós fazemos. Nós plantamos e colhemos. Os animais, eles não têm livre-arbítrio, eles não têm o poder de escolha, por isso não podem responder pelos seus atos. Muito bem, o Ellerson. Lembrando ao pessoal, quem quiser fazer perguntas, levante a mão e o pessoal vai levar caneta e papel. Quando temos impressão de ter vivido ou vivenciado alguma situação muito real até, é sinal de lembranças de vidas passadas? Então a pergunta é se quando temos lembranças, impressão de lembranças, de ter vivenciado alguma situação, se isso pode ser sinal de vidas passadas. A colocação que a doutrina nos traz em relação ao sono e os sonhos
é muito mais daquilo que o espírito fora do corpo, no momento de dormir. Na verdade, o que se dorme é o corpo. O espírito está livre e nessa sua liberdade momentânea, enquanto o corpo está dormindo, ele vai para ambientes ou vivenciar situações de acordo com a sua vibração, sua sintonia. E às vezes o que ocorre nestes momentos, enquanto retornando ao corpo físico, na nossa lucidez do dia a dia, a gente vai sim lembrar de situações. E não tem a ver com questões de vidas passadas, muito mais daquilo que o espírito vivenciou durante este momento que o corpo se encontra em sono ou dormindo, né? Descansando. O corpo descansa, o espírito não necessita desse descanso, e aí a gente pode lembrar dos sonhos que nós temos condições de trazer à mente, das lembranças daquilo que nós fizemos durante a noite, ou às vezes a gente não lembra tudo, pode ser sim um sonho que volta de uma lembrança, questões muito mais anteriores. Mas pode sim ser questões da lembrança passada, pode ocorrer, mas é muito mais difícil o espírito lembrar das situações que ocorreram na vida anterior do que trazer como um sonho, uma predisposição nesse sentido. Não é mesmo, Eros? Gostaria de entender melhor sobre o passe. Podemos sentir nesta hora a presença dos bons espíritos, nos aliviando dos maus espíritos e obsessores em nosso corpo. O passe é uma transfusão de energias. Sueli Caldas Schubert, uma das grandes divulgadoras da mensagem espírita já desencarnada, ela chegou inclusive a fazer uma analogia do passe como uma transfusão de sangue para o restabelecimento orgânico, emocional e espiritual de cada um de nós. Nós temos em todas as casas espíritas o trabalho de passe. Logo após a nossa palestra, o Centro Espírita Jesus de Nazaré sempre oferece nas reuniões públicas a possibilidade do passe individual, quando nós entramos na cabine e vamos encontrar um médium passista que transferirá as suas energias animalizadas, acopladas às energias espirituais dos benfeitores que trabalham nessa casa, retiradas da natureza, retiradas deles próprios, em função de todos nós. Mas é muito importante nós entendermos que o trabalho da espiritualidade vai além do que simplesmente a nossa entrada na cabine de passes. Neste exato momento, quando nós estamos reunidos neste salão para o estudo do Evangelho, neste momento de perguntas e respostas, durante a reunião pública, nas palestras que são ministradas, a todo instante, os benfeitores espirituais estão presentes, trabalhando os recursos em favor de todos nós. O Espírito André Luiz, pela mediunidade Chico Xavier, na série A Vida no Mundo Espiritual, em todas as obras, nos fala a respeito da presença dos amigos espirituais nas reuniões das casas espíritas, trazendo aparelhos, trazendo recursos que vão nos restabelecer a saúde física, mental, espiritual. Daí a importância de nós mantermos a nossa sintonia. Porque quando nós estamos sintonizados com o trabalho, quando nós abrimos a nossa mente, o nosso coração, para podermos receber as bênçãos do mais alto, tornamos-nos aptos a sentir essa energia. Durante algum tempo, logo depois do retorno da pandemia,
Muitas casas espíritas demoraram um pouco para retornar com o passe individual, visto que geralmente as cabines de passe são espaços menores, fechados, onde o nosso contato fica mais direto. E fazia-se, e ainda em algumas casas se realiza, o passe coletivo. Isso suscita muitas vezes em nós espíritas muitas dúvidas. A pessoa acredita que não tomou o passe, porque foi um passe coletivo, porque não vimos alguém de mãos estendidas fazendo os movimentos rítmicos para nos transmitir essas energias. É o famoso ver para crer de Tomé, o apóstolo de Jesus. Então é muito importante que nós possamos entender o mecanismo de passe, percebendo que o passe ele é ministrado na cabine, numa ação fluídica mais direcionada, mas também estamos a todo instante recebendo no ambiente da casa espírita essas energias balsamizantes. Não podemos nos esquecer do alto passe, que é esse movimento mental, vibracional, que nós fazemos conosco mesmo. Quando nós, por exemplo, entramos para o banho e deixamos a água cair sobre a nossa cabeça, sobre o nosso corpo, fazemos uma oração, ali sentimos bem-estar, porque a água lava não apenas o nosso corpo físico, como também as energias deletérias, fazendo com que saiamos do banho mais fortalecidos. Às vezes sentimos aquele bem-estar depois do banho que tomamos. É um tipo de autopasse, de fortalecimento do nosso coração. E a pergunta fala a respeito de algo muito interessante. A pessoa nos pergunta se nessa hora a presença dos bons espíritos nos alivia dos maus espíritos e obsessores em nosso corpo. Nós temos essa ideia equivocada de que o passe faz maravilhas, faz milagres. As obsessões, elas ocorrem em nossa vida por causa de sintonia e afinidade, onde nós vamos criando elos com os espíritos que nos acompanham. Logicamente que na hora do passe, quando as energias elas nos envolvem, fazendo com que o nosso pensamento se eleve um pouco, há o afastamento daqueles espíritos que nos acompanham. Mas, se ao sair da casa espírita, nós retornamos com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes, as mesmas escolhas, daí atrairemos novamente não só aqueles como outros que estão ao nosso derredor. Então o processo ele começa na intimidade do nosso coração, na transformação, na renovação que precisamos fazer das nossas atitudes. Como explicar, de acordo com o Espiritismo, quando uma pessoa sofre as consequências das escolhas erradas de outras pessoas? O colher sem ter plantado. Geralmente as pessoas acham, ou na verdade outras religiões colocam, que às vezes o motivo da situação de um familiar, às vezes vão colocar a culpa ter sido do pai, da mãe, né? No sentido assim, às vezes o filho nasce com um problema e fala que a culpa é do erro do pai, do equívoco que o pai cometeu. É um engano a gente pensar assim, porque Jesus deixa claro que é a cada um segundo suas obras. Cada um de nós é um ser individual, mesmo estando com a família, aquele espírito, aquele filho, ele traz a sua
as suas questões a ser vivenciadas, a trabalhar aqui. Então ninguém é responsável por escolhas de ninguém. O máximo que nós podemos é auxiliar cada qual com as suas escolhas, no amparo, no auxílio, na assistência. O pai e a mãe, por exemplo, eles são aqui para este filho o que Jesus coloca na parábola do semeador. Ou seja, ele vai direcionar esse filho, ele vai educar esse filho, ele vai amparar esse filho, ele vai plantar sementes de amor nesse filho. Ele vai plantar. Ele não tem a obrigação de colher. As escolhas que cada um fazem com aquilo que receberam e praticam é de cada qual. Nenhum é responsável porque o outro levou uma vida desregrada. Se a gente for na própria parábola do filho pródigo, que Jesus traz esse ensinamento, ele escolhe e sai para o mundo, dando vazão aos seus sentimentos. E ali ele cai em carência. Essa carência, se a gente trazer para o contexto da reencarnação, é um propósito de retornar aqui para reajustar seu caminho, que na verdade é o que Kardec coloca no céu e inferno, como o propósito de reparar a ação anterior. Trabalhar esse sentimento, reconstruir assim o seu caminho, a sua vida. Então ninguém é responsável por escolhas de ninguém. Ninguém está colhendo o que o outro plantou. Nós estamos auxiliando, amparando, mas momento algum nós seremos responsáveis por ações de qualquer que seja. Nós somos responsáveis, sim, por nossas ações. Como nós vamos proceder em relação a essa pessoa é uma consequência da nossa ação, mas não tem a ver da forma como ele leva a vida dele, nas escolhas dele, no plantio que cabe a ele fazer e depois cabe ao mesmo proceder na sua colheita. Então ninguém, nesse sentido, é responsável por consequência nenhuma de erro de outro. Ninguém é responsável, ninguém vai ser punido por escolhas de outro, nem por si mesmo, Porque Deus não pune ninguém, nossa consciência nos pune, ou seja, nos cobra atitudes melhores. Mas Deus, em momento algum, nos pune ou nos condena em situação nenhuma. Muito pelo contrário, é todo o Pai amoroso com seu amparo, com seu auxílio, nos oportunizando muitas outras oportunidades para vir e refazer o caminho e dar novo sentido a nossa caminhada, ok? Como a doutrina espírita entende sobre a assunção da Virgem Maria com corpo e alma? O benfeitor espiritual Humberto de Campos, também conhecido sob o pseudônimo de Irmão X, no último capítulo do livro Boa Nova, quando ele desdobra as páginas do Evangelho, nos trazendo histórias da época de Jesus, narra com riqueza de detalhes a desencarnação de Maria, a mãe de Jesus e mãe nossa. E ele conta neste capítulo que com aproximadamente 70 anos de idade, vivendo na cidade de Éfeso, junto com João, o apóstolo amado de Jesus, em certa manhã, Maria estava sozinha em casa, quando assentada à porta de sua residência, ela pôde divisar pela estrada poeirenta um homem que se aproximava. Era um leproso que, esticando as suas mãos sem dedos, com o rosto tapado por panos sujos, a voz rouquenha lhe pediu um pedaço de pão. Ela estava sozinha em casa, levantou-se e foi à intimidade do lar e não havia nada para poder lhe oferecer. Então ela retornou de cabeça baixa, assentou-se no banquinho de madeira à porta da casa e o chamou para que pudesse assentar a seus pés.
Ela colocou a cabeça do leproso no seu colo, começou a passar as mãos nos cabelos daquele homem empapados de suor e de pus. E ela começa a lhe falar a respeito de Jesus. Ela lhe diz que não tinha nada de material para lhe oferecer, mas o que tinha de mais especial lhe daria, que era o seu amor. E enquanto ela vai se recordando do seu filho, ela fecha os seus olhos, faz uma oração e começa a sentir um perfume que ela tanto conhecia. E quando ela abre os olhos, ela percebe nos pés do leproso as marcas dos cravos. E quando vê os pulsos do homem, também estão as marcas ali dos pregos na cruz. E ela, muito emocionada, pergunta: mas és tu, meu filho, que aqui estás? E o leproso se levanta e se transfigura aos olhos de Maria. E ele então distende as mãos, era Jesus, e lhe diz: vem agora ser a rainha dos céus. E o corpo estremece, porque o corpo é uma quimera, e o espírito imortal se desprende. Ela então é conduzida por Jesus às esferas sublimes, enquanto anjos cantam glórias ao nome daquela que cumprira tão bem a sua missão. E no caminho, quando eles estão ascendendo às esferas superiores, ela pede a Jesus para fazer uma viagem pelos locais pelo que ele havia passado, que ela não teve condições de acompanhá-lo. Ela queria recordar a história do seu filho aqui na terra, mas ela queria fazer essa viagem sozinha. E pela velocidade do pensamento, ela começa a passar por todas as cidades pelas quais Jesus esteve, a começar de Belém, onde ele havia nascido, passando por Nazaré, Cafarnaum, Jericó, Cesareia de Filipe, Magdala e tantas outras, terminando em Jerusalém, diante do Calvário, onde ele foi crucificado. E ali diante do Calvário ela se recorda que muitos cristãos estavam sendo mortos em nome de Jesus em Roma. O Império Romano já perseguia os seguidores do seu filho. E ela vai para lá em espírito, e no circo romano ela encontra os cristãos que seriam mortos naquele dia. Eles estão na prisão aguardando o momento de entrada para a morte, e ela inspira uma jovem a cantar. E essa jovem, quando começa a melodia, enche de esperança o coração daqueles homens e mulheres que dariam a sua vida a Jesus, e eles entram na arena cantando. E quando morrem, alguns queimados vivos, devorados por leões, apedrejados, Maria os acolhe no mundo espiritual e escreve nos céus de Roma a frase que ficou imortalizada: Ave Cristo, bem-aventurados que te saúdam e te glorificam. A doutrina espírita entende que a assunção de Nossa Senhora, de Maria, nada mais é do que o seu desencarne, a sua morte e o retorno dela à pátria espiritual. Ela não ascendeu em corpo, porque o corpo ele se acaba, o corpo é matéria, foi sepultado, embora não se haja notícias de onde esteja o corpo de Maria. Naturalmente, que vivendo na cidade de Éfeso, junto com João, ele que não estava em casa, ao chegar e encontrar Maria morta, deve ter providenciado o sepultamento. Não se sabe onde foi depositado o seu corpo, mas a assunção dela é esse movimento do regresso do espírito à pátria espiritual. E sendo ela um espírito missionário, que com certeza cumpriu com a sua tarefa,
com seu objetivo aqui na terra, que era de ser mãe do grande Messias, com certeza do outro lado da vida, com as suas conquistas espirituais, consegue trabalhar em favor de todos nós. Continua sendo a mãe de Jesus e a mãe nossa. A pergunta que chega é: quando nascemos, já temos data marcada para desencarnar? A doutrina nos traz, obviamente, sobre esse contexto, que da maneira como levamos a nossa vida, nós podemos abreviar ou postergar a nossa vida. Abreviar em que sentido? Se a gente pensar nas catástrofes, nas questões, por exemplo, nós estamos vivenciando agora o mês de setembro, onde a gente fala muito sobre a questão do Setembro Amarelo, né, sobre a valorização da vida. E até mesmo hoje a palestra do nosso querido Wellerson aqui é uma proposta de um trabalho que a Aliança Espírita de Divinópolis, junto com as casas espíritas da cidade, ela propõe que cada casa, durante o mês de setembro, enfatize temas que voltem a atenção sobre a valorização da vida. Hoje o tema é um desses temas de certas situações que têm causado muita dor e sofrimento, levando ao desespero e até à busca por extirpar a própria vida. O Wellerson vai adentrar nesse assunto hoje. Então, quando nós pensarmos, se cada um de nós, quando aqui viemos, nascemos e teremos uma data marcada para desencarnar. O Wellerson falou aqui um pouco sobre o passe, que o passe nada mais é que uma transfusão de energia, né? Então a pessoa às vezes ela se encontra abatida, baixa sua vibração, o passe auxilia dar um pouco dessa energia. Vamos pensar cada um num automóvel com sua bateria. Ela tem um tempo de vida, não tem, Wellerson? A bateria tem uma duração, né? E pode acontecer que ainda a gente vai lá e dá uma carga a mais para essa bateria, para dar um pouco mais de vida a ela, dar mais um tempo nela, não é assim? Então, através das ações positivas que nós buscamos, tomando um passe, por exemplo, buscando nos fortalecer, buscar um propósito no bem, trabalhar em prol do nosso objetivo, da nossa missão, do qual todos nós viemos, cada um de nós temos essa missão, cumprindo fielmente à risca, vamos colocar assim, o nosso propósito, o nosso objetivo, nós podemos assim manter o nosso propósito, o nosso estágio aqui na Terra, neste momento reencarnatório, levando a vida realmente dentro do contexto que a doutrina coloca, que Jesus nos traz, proporcionando esse bem-estar a nós ou buscando situações que não edificam, conforme, por exemplo, os vícios, seja as situações que forem, que vai assim nos, vamos dizer assim, diminuindo essa energia nossa, que é o nosso fluido vital. Nós temos um tempo de trabalhar aqui dessa existência. Então nós podemos sim aumentá-lo ou diminuí-lo. Obviamente esse aumentar, o que a gente está querendo colocar, é se, vamos supor, a pessoa vai viver além do que já estava projetado. Depende da situação da pessoa, né? Tem um relato, se eu não me engano, é nos Obreiros da Vida Eterna, que o André Luiz narra, uma situação em que eles vieram para trabalhar pelo desencarne de algumas das pessoas que já estavam programadas para retornar. E tinha uma história, o Wellerson, que estuda mais essa parte, vai nos esclarecer, onde ele narra a história daquela mulher que cuidava de uma creche e foi-lhe dado um tempo a mais de vida aqui, justamente para ela poder trabalhar ainda alguns propósitos que era necessário para ela. E muitos na situação, às vezes pode ocorrer de até tirar da própria vida pela situação que está levando a sua caminhada, para não se comprometer ainda mais, entende? Mas esse tempo é o tempo de Deus, ou seja, só Deus sabe. Nós não precisamos preocupar com o amanhã. Por qual motivo? Porque Jesus deixa claro
para a gente preocupar com o agora, trabalhar pelo agora, desenvolver nossas possibilidades, nosso momento presente. No livro A Gênese, fala que para Deus não há passado, não há futuro, há somente o tempo presente. Deus nos vê como nós somos, não como nós estamos. Então, para Deus, nós fomos criados para sermos anjos, e Ele nos vê dessa forma, né? Sabendo das necessidades que cada qual de nós precisa passar nas experiências da vida para o seu aprendizado, para o seu crescimento, para o seu aprimoramento espiritual. Então, nesse contexto, é a forma como cada um leva a sua vida. Se a gente vai conseguir manter esse propósito ou se a gente está realmente diminuindo o nosso tempo aqui pelas questões voltadas ao que não edifica, ok? O Evangelho cita o parentesco espiritual e carnal. Estes que não têm uma sintonia real e pura se afastam temporariamente ou continuam em outras oportunidades reencarnatórias a frequentar a mesma família, não contendo a mesma sintonia. O que pode nos falar? No livro Jesus no Lar, nós vamos encontrar um daqueles momentos na casa de Simão Pedro, a sogra do pescador perguntando a Jesus o que significa a vida em família. E Jesus disse a ela, respondendo a todos nós, que a vida em família ela pode ser comparada a um grande jardim de rosas perfumadas, mas nele também há espinhos. Pode ser comparada à família, a um oceano, a um mar, cujas águas vêm e vão ao sabor do vento, mas muitas vezes o mar fica marevolto com as grandes tempestades. A família é o cadinho depurador, é o local de encontro e de reencontros. É onde estão localizados os amigos e os inimigos de outrora. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, como se refere à questão, nós vamos perceber os benfeitores espirituais nos falando da parentela material e a parentela espiritual. Quando nós nascemos em uma família, nós estamos vinculados pelos laços consanguíneos. E esses laços, por si só, nos prendem uns aos outros. Porque é muito curioso isso. Quando se trata a respeito dos nossos, por mais que tenhamos dificuldades, sempre queremos defender. Às vezes nós temos dificuldade de relacionamento com o filho, com o cônjuge, com o pai, com a mãe. Mas se alguém falar mal deles, nós defendemos. Nós podemos falar mal, mas os outros não. E isso já é um despertamento de algum sentimento que vai se fortalecendo. Mas existem também aquelas pessoas dentro da nossa família que são os laços verdadeiros de afeto, que é aquele amor puro e verdadeiro, que se mantém, se perpetua além da experiência física, continua no mundo espiritual. São almas afins, que durante muito tempo se chamou de almas gêmeas. Almas gêmeas, na acepção da palavra, não existe. Existem almas afins, aquelas que vão construindo uma vida através de sintonias e de afinidades com mesmos ideais e objetivos. Pode ocorrer que as experiências familiares elas se deem em sucessivas reencarnações, porque nós somos convidados a regressar com as pessoas que necessitamos para a nossa jornada. E na maioria das vezes, nas nossas escolhas infelizes, não cumprimos com a missão que nos foi confiada. Falhamos,
deixamos para trás, não realizamos o trabalho concernente, não educamos convenientemente, não despertamos os sentimentos amorosos no coração do outro, continuamos mantendo o rancor, a mágoa, até mesmo o ódio dentro do nosso coração. Então é preciso, mais cedo ou mais tarde, ressarcir com a nossa própria consciência aquela experiência, e a vida vai nos dar a oportunidade do reencontro. Por isso que Jesus nos diz no seu Evangelho: reconcilia-te com teu adversário enquanto estiver a caminho com ele. O momento é agora, o hoje. Não deixar para amanhã que se pode fazer agora. É muito comum no nosso movimento espírita nós dizermos aquela frase: na próxima reencarnação eu consigo. Na próxima reencarnação eu deixo de fazer isso ou aquilo. Melhor começar agora, neste instante, porque o futuro ainda virá e as consequências poderão ser bem piores. Então, se estamos tendo dificuldades no relacionamento com os nossos familiares, melhor resolver a experiência agora do que deixar para depois, porque com certeza as experiências voltarão a bater à nossa porta nas próximas reencarnações para resolvermos aquilo que não conseguimos resolver nessa experiência. A pergunta é: nós que não somos profetas, podemos nos considerar também árvores ou frutos? Bom, Emmanuel traz uma leitura falando justamente sobre essa questão, e ele vai fazer para nós uma comparação sobre a árvore, para nós nos entendermos na possibilidade de cada um sobre servir, sobre doar e sobre o auxílio que cada um pode contribuir no contexto geral. Então, ele faz as reflexões para nós. O que a árvore proporciona? Ela dá o fruto, ela dá a sombra, ela acolhe os pássaros em seus galhos, e aí ele traz uma reflexão. Imagina um viajor caminhando por uma estrada, um sol muito quente, e ele encontra a sombra dessa árvore, essa sombra fresca que irá lhe proporcionar esse bem-estar. Então a proposta que Jesus coloca para nós sobre reconhece no sentido de dar frutos, ou a árvore pelos seus frutos, é que cada qual, na sua capacidade de servir e ser útil, dentro daquilo que pode proporcionar ao outro, vai reconhecer-nos uns aos outros, nesse sentido da proposta do Evangelho, é dentro das suas questões que já conseguiram desenvolver. Que tipo de árvore tem sido? Se você está proporcionando esse bem-estar ao outro, se você está agasalhando o outro, está auxiliando o outro, está proporcionando esse bem-estar físico e espiritual ao outro. Entende? Então, quando Jesus vai colocar esta questão, nós não precisamos ser profetas, mas todos nós somos discípulos, ou seja, nós almejamos seguir Jesus. E discípulo é aquele que segue, não é? Se é esse o propósito para todos nós, seguir Jesus é seguir seus ensinos, seus exemplos, o seu contexto geral nesse sentido da proposta é justamente a condição que cada um vai se colocar na disposição de servir e ser útil e proporcionar o bem-estar de acordo com suas possibilidades, nem mais nem menos, de acordo com o que cada um pode oferecer, de acordo com o que cada um já se encontra preparado para poder contribuir. Não se pede mais de ninguém, de acordo com as suas possibilidades. É o que Chico vai trazer para nós quando ele se refere que Jesus não nos pediu muita coisa. Ele não nos pediu que escalasse o Monte Everest, ele apenas pediu que nos amássemos uns aos outros. Então, ser uma árvore que dê fruto é estar na capacidade de proporcionar esse amor, esse bem-estar a quem quer que seja.
Nós vamos aproveitar o gancho da pergunta do Eurípides, porque a questão é a seguinte: por que na antiguidade haviam profetas e grandes pensadores e hoje não há mais? Mas o mundo está cheio de profetas. O que é um profeta? É uma questão de nomenclatura. As páginas do Antigo Testamento nos falam dos grandes profetas que fizeram parte da história do povo judeu. Foram homens missionários que vieram à terra para poder trazer a mensagem aos corações, para falarem a respeito da vinda do Messias, para preparar o caminho para a chegada de Jesus. Eram homens que se comunicavam com espíritos, que eles entendiam como sendo Deus, o Pai de todos nós. A palavra profeta hoje seria transliterada para a palavra médium. Na época não existia a palavra médium, porque a palavra médium foi cunhada por Allan Kardec a partir do século XIX. Os médiuns podem ser profetas, porque o profeta é aquele que sintoniza com o mais alto e traz uma mensagem, revela algo. Quantos são os médiuns que têm realizado este trabalho no transcorrer da história e nos dias atuais, que por meio de suas mãos, de suas palavras, têm nos trazido esclarecimentos, mensagens, instruções, consolo. Logicamente que a proposta é totalmente diferente. Em cada época, profetas e médiuns existiram com tarefas diferentes. Aquela época do Antigo Testamento, eles vieram com a missão de preparar os caminhos para Jesus. Hoje, na mediunidade, nós temos o trabalho de auxílio aos nossos irmãos desencarnados, no esclarecimento próprio, nas reuniões de desobsessão. Nós temos as mensagens que nos esclarecem por meio dos livros, por meio da psicofonia, trazendo alento aos nossos corações. Então, quando nós falamos a palavra profeta, é preciso nós compreendermos que são esses trabalhadores, como disse Eurípides. Somos todos nós que nos esforçamos por ser melhores, por fazer brilhar a nossa luz, a fim de nos iluminar a todos aqueles que estão ao nosso derredor.